O tema da nossa palavra é não temas, mas fala. Não podemos temer quando o Senhor nos manda falar algo ou fazer algo. Então, essa palavra de hoje é para te encorajar a você fazer aquilo que o Senhor te manda fazer. Não temas, não tenha medo. Fala, faz aquilo que Deus te mandou fazer. Deus vai te encorajar muito com essa palavra, eu creio nisso. Mas antes da gente iniciar a palavra, eu quero te convidar para você curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar um comentário aqui. Não esquece isso não, porque isso abençoa demais aqui o canal, certo? E mais uma coisa, lembra que os nossos vídeos são para você ouvir, então você pode deixar tocando e ficar ouvindo e ser abençoado pela palavra. Não precisa parar para assistir se você não quiser. Deus abençoe a tua vida e vamos à palavra. Glória a Deus! E aqui estamos chegando ao início de mais um momento da palavra, momento que a gente vai comer de uma porção da palavra do Senhor. O tema da nossa palavra de hoje é não temas, mas fala. Não temas, não tenha medo, mas fala. Fala aquilo que o Senhor te mandou falar, faz aquilo que o Senhor te mandou fazer. A nossa palavra de hoje está baseada lá no livro de Atos, capítulo 18, nos versículos 9 e 10, que nos dizem o seguinte: E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: Não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Meus queridos, só para te contextualizar no texto, nesse texto conta que Paulo ele vinha sofrendo perseguições naquele lugar onde ele pregava o evangelho. Pessoas se levantavam contra ele para querer brecar ele, parar, fazer com que ele parasse de falar, de pregar o evangelho. Aí o Senhor vem à noite e fala isso com Paulo: Não temas, mas fala, não te cales. E aí essa palavra ela serve muito para os nossos dias também. Quantas coisas o Senhor tem te mandado falar e você não tem dito? Isso é um puxão de orelha para todos nós que somos cristãos. Precisamos entender que se Deus nos mandou falar, precisamos falar. Se Deus nos mandou fazer, precisamos fazer. Não podemos dizer que, vou deixar para depois. Não, depois eu resolvo isso. Não podemos. Porque se o Senhor nos manda, isso é uma ordem e precisamos cumprir essa ordem. Porque Ele tem planos e projetos com isso. E se Ele confiou isso a nós, é porque nós precisamos fazer. Se Ele confiou isso a nós, é porque nós precisamos disso, precisamos fazer isso. Porque até em fazer uma ordenança do Senhor, nós crescemos algo, nós ganhamos algo em nossa vida e nosso coração. Então, quando Deus te mandar falar alguma coisa, fale. Talvez Deus te mandou você mandar uma mensagem para alguma pessoa, ou ligar para alguma pessoa, ou ir pessoalmente e falar com aquela pessoa. Faça isso. Não corra do Senhor. Não faça como Jonas, que tentou correr do Senhor, mas nada adiantou. Entenda isso. A história de Jonas nos traz esse ensinamento. Não adianta correr, fugir do Senhor. Ele está em todo lugar. Ele vai te trazer para o lugar onde você precisa estar. Para Jonas, ali naquela situação, o lugar onde ele precisava estar. Era o lugar onde ele ia crescer, onde ele ia aprender algo. Então não fuja do Senhor. Aquilo que o Senhor te mandou fazer, fala. Não te cales. Não fique com medo, não temas. Sabe? Às vezes a gente fica olhando para as circunstâncias e achando, mas é muito perigoso, é muito complicado, é muito difícil. Mas não temas, não tema de forma alguma. Quantos e quantos missionários, eles vão para lugares tão perigosos, mas eles vão porque Deus mandou eles irem. Porque Deus tocou no coração deles para fazer aquela missão. E lá eles vão pois sabem que Deus protege eles. Então, eles vão e não se calam. Eles seguem pregando o evangelho, falando do Senhor naquele lugar, lançando a boa semente até que ela caia em bom terreno. Isso é maravilhoso. E uma coisa que você precisa entender é que você não precisa temer. Não tema, então não se cale. Fale aquilo que Deus mandou você falar. Olha a segunda parte do que Deus fala para Paulo aqui no versículo 10. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal. Ninguém vai lançar a mão de ti para fazer mal se o Senhor te mandou fazer algo. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que protege. Deus é o Deus que guarda. Se Ele te mandou, Ele não vai só te jogar lá e falar, vai, se vira lá. Não. Ele te manda, mas Ele vai com você. Ele te acompanha em todos os momentos. Todos.
E é nessa companhia com o Senhor que você vai aprender aquilo que você precisa aprender. Meu querido e minha querida, entenda isso hoje. Deus, ele não te abandona em momento nenhum. Ele pode ficar até em silêncio, para que você aprenda alguma coisa. Mas ele nunca te abandona. Nunca, em hipótese alguma. Eu sei que muita gente acaba, em meio às suas frustrações e dores, acabam pensando que Deus as abandonou, mas Deus nunca abandona. Deus não é um Deus que abandona, Deus está sempre conosco. Mas nós precisamos ouvir a voz dele. Porque muitas vezes a gente só quer ouvir nossa própria voz. A gente fala e nada de ouvir a voz de Deus. E aí talvez nesse momento Deus fique um pouco em silêncio, que é para você entender, a valorizar a voz dele. Você aprender a ouvir a voz dele. Porque não é a sua voz que é importante, é a voz dele. E às vezes a gente conversa demais, a gente fala demais, é excesso de fala. Mas entenda isso hoje. Deus, ele quer que você ouça a voz dele. Porque quando você ouvir a voz dele, você vai aprender a não temer o mundo. Porque é a voz do Senhor que vai te trazer segurança. E é isso que ele estava falando com Paulo. Ó Paulo, vai confiante em mim. Eu que sou o teu Deus. Vai confiante em mim, porque eu te protegerei. E meus irmãos, Paulo não pensava duas vezes. Ele ia lá e fazia aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Os versículos que seguem desse capítulo 18, mostra Paulo indo lá e continuando a falar. Paulo não se acanhava, não voltava. Ele seguia falando aquilo que o Senhor mandou ele falar. Pregando o Evangelho, falando de Jesus. Então, não se acanhe, não. Não fique com medo. Não, de forma alguma. Se Deus te mandou, vá. Levante sua cabeça e vá confiante. Porque Ele vai abrir portas, onde nem tem porta, nem tem parede. E aí no final ele fala bem assim, ó. Porque tenho muito povo nessa cidade. Então não tenha medo não, Paulo. Pode fazer o que eu te mandei fazer, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Ele vai levantar pessoas para te abençoar. Aonde você menos imagina. Aonde você não sabe nem se... mas eu não sei nem se tem pessoas lá para me proteger. Deus levantará. Porque se ele te mandou para algum lugar, ele vai levantar. Voltando para a história de Jonas. Jonas, ele achava que o povo não ia se converter. Ele falava, esse povo é ignorante, é bruto, é bárbaro. Não vai ninguém se converter. E a cidade inteira se converteu. Então, se Deus te mandou, ele tem propósito. Ele já está trabalhando nos corações antes de você chegar. Não é você que vai fazer nada, você só vai ser um instrumento usado por Deus. E aí quando você chegar lá, você vai ver os frutos sendo colhidos. Você vai ser esse trabalhador do Senhor que colhe os frutos, que chega na melhor hora, só na hora de colher os frutos. Então, entenda, se Deus te mandou, ele já está preparando o terreno na sua frente. Ele já foi lá na frente e preparou o terreno. Basta você ir lá e colher os frutos. Então, que você entenda isso hoje. Não tenha medo, não. Não tenha medo do mundo, não. Não tenha medo do inimigo, não. Tema o Senhor. E se ele te mandou fazer algo, vá lá e faça. Vá sem medo, porque o Senhor é contigo. Amém? Então, toma posse dessa palavra. Que a coragem do Senhor seja grande no teu coração. Que a coragem que o Senhor derramou sobre a tua vida não seja abafada pelos teus medos e pelas tuas inseguranças. Que a coragem do Senhor, ela te leve aos lugares onde você deve ir. Que Deus te abençoe, te fortaleça e eu ainda quero orar por você. Pai, de tão grande amor e cuidado, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor ministrou em nosso coração a tua coragem hoje. Pai, não queremos nos calar. Não queremos, ó Deus, deixar de falar ou fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer ou falar. Então, Pai, direciona-nos, guia-nos, ó Deus, mostra-nos o que a gente precisa fazer e sabemos que o Senhor já vai derramar a tua coragem sobre as nossas vidas, então que a gente vá lá e faça. Que a gente não fique ouvindo os nossos medos, as nossas inseguranças, mas que a gente ouça o Senhor. Ouça tão somente o Senhor, porque o Senhor tem aquilo que precisamos, que é a força, a coragem, tudo que precisamos está no Senhor. Então, se conosco, ó Deus, guarda-nos em Ti, livra-nos de todo mal, usa-nos conforme o Teu querer. Somos instrumentos Teus, ó Deus, e nos alegramos com isso. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, que você sinta-se forte e encorajado pelo Senhor cada dia mais e mais e mais.